Aleluia. Eu vou ler o 1 e o 2 e o 3 e a igreja vai repetir, amém? E a igreja vai se assentar após a gente ler. E eu vou pedir para a igreja ficar ligado, amém? Quem gosta de palavra aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Isaías 35. A minha versão é um pouco diferente, mas eu vou ler e a igreja depois vai repetir na sua versão. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará, de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. No 3 a igreja. 1, 2, 3 a igreja. Aleluia. Jesus. A igreja pode se sentar aplaudindo o Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de agradecer aqui a minha igreja, a obreira Caroline, a obreira Karina, a jovem Lavínia, minha neta Gabriela, minha filha Adriele. Estão aqui, eu gostei muito da surpresa, estou muito feliz. Muito obrigada, pastora Sônia, pela confiança. Aleluia, a casa é do Senhor, a palavra é do Senhor e a glória é de Deus, amém? Glória a Jesus. E nós lemos aqui que o deserto e a terra de Sequizão se jubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Isso é uma promessa do Senhor. É Deus que está prometendo isso, está falando, ó, o lugar de sequidão vai florescer. Aleluia. E Deus está falando isso pelos lábios do profeta Isaías. Mas, aleluia, vamos pincelar um pouquinho, vai ser muito rápido. Aleluia, você que está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Isaías 6. Eu quero falar do chamado de Isaías, para a gente não perder tempo. Diz assim, ó, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O 5 diz: Então disse eu: ai de mim, pois estou, aleluia, perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui o Senhor se revelou a Isaías, mas Isaías já profetizava no tempo de Uzias, que os estudiosos falam que era tio de Isaías. Isaías era sobrinho de Uzias. E aleluia, o rei Uzias, ele morreu, a palavra de Deus. E aí Deus apareceu, porque Deus já usava Isaías. Só que Isaías, nas minhas palavras, falava: ai das prostitutas, ai dos fornicadores, ai dos fofoqueiros. Isaías falando. Mas quando Deus se revelou a Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, Isaías mudou, aleluia, o discurso e começou a falar: ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros, ai de mim que habito no meio de povo de impuros lábios. Eu quero chamar a atenção da igreja, das mulheres, aleluia, aleluia. Se você tem mania de apontar o pecado do irmão, de julgar o irmão pelos erros, pelos pecados, de apontar, precisamos ter um encontro com o Senhor. O Senhor está precisando se revelar a nós, porque não é lá o pecado dele, lá o pecado dela, ai de mim por causa do meu pecado.
naquele grande dia, quando Deus me chamar e te chamar, você não vai dar conta do pecado do irmão. Cada um vai dar conta das suas próprias atitudes. E Isaías falou: ai de mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Isaías, ele profetizou durante mais de 60 anos. Você pode repetir? 60 anos. 60 anos. É muito tempo. Aleluia. E teve profetas contemporâneos que profetizavam para Israel, profetizavam para Judá, que são Amós, Oséias e Miqueias. Só que um profetizava ou para Israel ou para Judá. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo? Quero que você entenda em nome de Jesus. Só que Deus levantou Isaías. Nós lemos aqui, Deus se revelou para Isaías e chamou Isaías para profetizar para nações vizinhas, para Israel, para Judá e para as nações. Isaías profetizou por rei Uzias, por rei Jotão, por rei Acás, por rei Ezequias. Você que está com a sua Bíblia aberta, Isaías 34, aleluia, porque aqui onde foi me dado o texto, aleluia, é uma promessa, aleluia, aleluia. Mas antes eu quero falar o que o Senhor está falando, usando a boca de Isaías para entregar algo. Isaías 34, vamos ler apenas 3 versículos. Deus está usando a boca de Isaías. Diz assim o Senhor: chegai-vos nações para ouvir, e vós, povo, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Aleluia. O 2 diz: porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão lançados fora e seus cadáveres. Subirá o seu mau cheiro, os montes se encherão com o seu sangue. E se a voz do Senhor falando aleluia para o povo, 60 anos, Isaías alertando o povo. Por quê? Aleluia. Nesse contexto, muito parecido com o que a gente está vivendo. Os ricos explorando os pobres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A justiça, ela foi corrompida nos tribunais. Nos tribunais favoreciam somente os ricos. A idolatria, a perversidade estava tomando conta. Até sacrifício humano tinha. E até os religiosos se corromperam. Aleluia, deram lugar à carne. E estavam, aleluia, cheios de lascívia, sensualidade, injustiça, engano. Esse era o cenário que Isaías estava vivendo, profetizando, chamando o povo a se converter. Aleluia, larga esse pecado, se volte para Deus, aleluia. E assim os profetas falando. Isaías profetizou nas nações. Ele foi o profeta das nações. Ele profetizou para Judá. Ele profetizou para a Babilônia, para o Egito, para Damasco, Moabe, Síria, Edom, Arábia, Tiro, Etiópia, Filístia. Ele falou para reis. Imagina, se coloca no lugar. Aleluia. Ele não só profetizou para o povo, ele profetizou para nações se voltarem a Deus. Porque o pecado estava subindo mal à narina de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Glória a Jesus. Nessa época, as nações, quando Isaías estava profetizando, as nações, ela não estava acontecendo. Elas estavam passando por período de prosperidade.
Aleluia. E a gente tem que ter também muito cuidado com a prosperidade. Porque às vezes a prosperidade faz a gente se desligar. Às vezes a prosperidade faz a gente se desviar. E florescerão, aleluia, é abundância. Aleluia. Fala para quem está do teu lado. No deserto não é sobreviver, é florescer. Aleluia. Não é sobreviver, é florescer. É isso que com Deus isso acontece. Isaías profetizando para as nações, para Israel, para Judá: ei, largue o seu pecado, se converta dos seus maus caminhos. E eu quero falar para você a queixa de Deus. Eu escolhi só 4. Deus, isso tudo está no livro de Isaías, é só um resumo, tá bom? Para a gente entrar, aleluia, na palavra. Glória a Jesus. Deus está falando assim, a queixa do Senhor. Deus está falando: executam planos que não são meus. Essa era uma queixa que Deus estava falando do povo. Executam planos que não são meus. Celebram pactos e aliança sem a minha aprovação. Aleluia. Porque Israel buscou socorro em nações. Judá também, em vez de, aleluia, clamar o Todo-Poderoso, porque tem livramento para mim e para tua casa, quando a gente clama, quando a gente se achega a Ele. Glória a Jesus. Tudo que fazem, Deus falando, é ajuntar pecado sobre pecado. E Deus ainda está falando: povo rebelde, filhos desleais, filhos que recusam a ouvir as leis e os conselhos de Deus. Aleluia. Isso tudo estava acontecendo nesse cenário. Quem está entendendo isso? E aí, aleluia, Isaías, profeta messiânico, porque foi Isaías que falou: a virgem vai dar luz a um menino e ele se chamará Emanuel. Foi Isaías também que falou do cordeiro que será morto. Então Isaías é um profeta messiânico. O livro de Isaías, aleluia, é chamado do 5º evangelho, porque ele revela Jesus. Ele fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E falei do chamado de Isaías, porque Deus levantou ele. E Isaías foi morto por um rei, Manassés. Manassés pegou um tronco seco, botou Isaías dentro do tronco e o cerrou no meio. Aleluia, porque às vezes queremos tapinha nas costas. Aleluia, mas falar, entregar o recado de Deus, aleluia, tem que ser ousado. Mas o Espírito Santo do Senhor, quando me chama e te chama, Ele capacita. Aleluia. E o tema é muito lindo. Me botou na prova, hein, pastora? Aleluia. Florescerá no deserto. E, aleluia, aqui em Lucas, botei aqui. Quero que você acompanhe comigo. Aleluia, culto de mulheres. Você entendeu esse resumo? Aleluia. Eu quero falar de uma mulher. Glória a Deus. Aquela viúva lá de Serepta e Sidom. Quem lembra dela? Aleluia, ela está no Antigo Testamento, mas Jesus, em Lucas 4, está dando testemunho dessa mulher, Lucas 4, 25. Ele está falando assim, ó: em verdade vos digo que nenhum profeta é recebido na sua pátria. É bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias,
quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta e Sidom, a uma viúva. Aleluia. A gente entende, a gente sabe, a gente conhece essa passagem, que Elias orou para não chover, e a palavra revela que não choveu 3 anos e 6 meses. Sem chuva tem flor, sem chuva tem fruto, sem chuva tem sequidão, sem chuva tem morte, sem chuva tem fome, aleluia, glória a Deus. Sem chuva, aleluia, tem escassez, aleluia. E é isso que estava acontecendo, fome em Israel e nas redondezas. Mas o Senhor falou: Elias, vai à casa daquela viúva em Serepta. E quando Elias se apresentou e falou: me dá água, faz um bolo para mim. Ela falou: eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e vamos morrer. E Elias falou assim: ó, faz para mim. Faz para mim. Eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher. Só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. E aparece um homem de Deus falando: ei, faz para mim. Porque eu acredito que em Israel ele não encontrou nenhuma viúva disposta a dar para o profeta primeiro. Não tinha nenhuma viúva que ia exercitar a fé, confiar na palavra do Senhor. Então teve que tirar de Israel e mandar para Sidom. E aquela viúva, ela tomou posse da palavra do profeta. Porque o que sai do altar, você tem que tomar posse. Aleluia, glória a Deus. E aquela viúva, ela fez o bolo para o profeta. E a palavra de Deus diz que no período da seca não faltou azeite, não faltou farinha. Teve, aleluia, estava tudo seco, mas teve provisão por causa da obediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a mão do Senhor pesou sobre as nações pela desobediência. Deus mandou um profeta e falou: faz assim, assim, assim. E o rei não dava ouvido, e o povo não escutava. E houve morte, houve guerra, houve perda. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, mulher, homem de Deus, que não importa como esteja o Brasil, se você for remanescente, permanecer fiel, se apartando do mal, aleluia, tendo uma vida de santidade, se achegando a Deus no momento de fraqueza, em vez de falar: eu vou parar, em vez de falar: está muito pesado o fardo. Ei, não deixa a obra perecer, não desiste da tua casa, não desiste dos seus filhos, não está pesado, corre para os pés do Senhor, aumenta, aleluia, os momentos de oração, de jejum, se santifica mais, porque tem vitória para quem busca, tem vitória para quem confia, tem vitória para quem entrega. Louvado seja o nome do Senhor. E teve provisão. E eu te digo mais: dentro da casa dessa viúva, ela tinha um filho. Aleluia. E o único filho dela morreu. Meu Deus. Teve morte dentro da casa. Só que tinha a presença de Deus lá também. Pode até ter morte, mas a presença de Deus está lá. Também tem ressuscitação. Deus ressuscita. Deus muda o quadro. Aonde tem morte, Ele sopra a vida.
escassez, pode ser um desemprego, pode ser de humilhação, uma traição, porque dói demais traição. Dói demais as pessoas caluniar, dói muito. Dói demais o desrespeito. Aleluia. Mas se você se achegar a Deus, se esse vale, esse deserto não te parar, porque o deserto não é pra gente morar. O deserto é pra gente passar por ele. Mas a gente não consegue passar no deserto sem a ajuda do Espírito. Não dá. A gente morre no deserto, achando que a gente é forte o suficiente, com a força do braço, com a nossa sabedoria terrena, a gente não consegue. A gente só sobrevive no deserto com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele está me trazendo uma passagem, eu vou ler. Eu vou ler porque eu estou aqui para obedecer. Glória a Jesus. Você que pode, abre 1 Coríntios 10. Primeiro, quem gosta de Bíblia, dá um glória a Deus. É a palavra que cura, liberta e transforma. Eu não separei aqui, mas a gente vai. Deus está no controle. 1 Coríntios 10. A minha epígrafe diz assim, ó: exemplos da história de Israel. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O 5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, ou seja, pereceram no deserto. Aleluia. O 6 diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O 7: não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. O 8: e não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não, esse aqui vai pegar muita gente. 10. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegadas os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, cuide-se para que não caia. Está revelado, está escrito para eu e você não cometer o mesmo pecado. Eu vou falar só de um pecado: da murmuração. Você conhece alguém que murmura? Você conhece alguém que reclama? Às vezes até eu e você. Então vamos tomar cuidado a partir de hoje, em nome de Jesus, para a gente não perecer pelo destruidor, como diz a palavra. Porque Deus, Ele abomina a murmuração. Aleluia. Culto de mulheres, vamos mudar a nossa visão santa, colírio do céu. Vamos começar a agradecer pela casa que temos, porque temos um calçado no pé, um cobertor quentinho, aleluia, para nos aquecer à noite, porque temos água potável para beber, porque temos saneamento básico, porque aqui no Brasil muitos não têm. Vamos agradecer. Agradece pelo seu esposo, foi você que escolheu. Aleluia.
Vamos agradecer pelos nossos filhos. Muitas mulheres querem gerar e não pode. Aleluia. Muitas mães no dia das mães choraram porque seus filhos desceram na sepultura. O meu e o seu está dando trabalho, mas estão vivos. Aleluia. Que na noite desse dia o Senhor possa abrir a nossa visão. Nada de murmuração, e sim agradecer por tudo que temos, pela oportunidade de entrar por essas portas, pela oportunidade de te louvar. Até esqueci tantas emoções. Vocês estão lindas, a igreja está linda, está parecendo um aleluia, está muito aconchegante. Vocês estão de parabéns. Que o Senhor continue inspirando vocês em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero falar também no momento difícil, aleluia, Joquebede. Não tem como falar de deserto sem lembrar de Joquebede. Porque Joquebede, ela quando gerou, aleluia, tinha um decreto de morte. Mata os meninos de 2 anos para baixo. E Joquebede escolheu gerar. Não só ela, porque Faraó falou para as parteiras: mata os meninos das hebreias. E as parteiras falaram: as mulheres hebreias são diferentes. Você pode dar um glória a Deus? Porque as mulheres cristãs são diferentes. A gente não é igual. As parteiras falaram: as hebreias são diferentes. Elas não são fracas como as egípcias. Elas são mulheres vivas. Eita, quem é vivo aí dá glória. Oh, aleluia. Porque é o Espírito que me vivifica e te vivifica. Não aceite a tristeza tomar conta de você. Não aceite o desânimo. Não aceite viver esmurecida. Ei, dobra o teu joelho, rasga o teu coração. Só levante dali do teu joelho quando, aleluia, aquilo tudo foi embora. Só levante dali quando você estiver melhor. É você e seu Pai. Tem cura na alma, tem transformação de mente, metanoia. Porque aonde Isaías, quando o Senhor se revelou, ele mudou o discurso. Parou de falar: e o pecado? O pecado, o pecador. Ai de mim. Ai de mim. Vamos nos examinar. O que está saindo da minha e da tua boca tem agradado e glorificado o Senhor? Aqueles que ouvem o que sai da minha e da tua boca, está sendo edificado ou está sendo contaminado? Porque muitos não vão entrar na casa do Senhor. É o meu testemunho, o teu testemunho, aleluia, que vai evangelizar. Quem está entendendo isso? Muitos não vão entrar. Então é o meu testemunho, é o teu testemunho que está falando de Cristo. Aleluia! Em nome de Jesus. E Joquebede, ela escolheu gerar. E muitas das vezes a gente aborta sonhos. Ali Joquebede, ela gerou Moisés, uma espécie de Cristo, o libertador do povo de Israel. E às vezes a gente aborta um sonho, aleluia, e de repente é um profeta, é um pastor, é um presidente, é um médico, aleluia. Quem está entendendo? Tinha um decreto de morte e ela gerou. Independente do cenário, independente do decreto, eu e você não podemos deixar de produzir. Deixar, aleluia, quando Deus está no negócio, tem produção, tem crescimento, tem soma. Você se junta com o irmão, você está fraquinha, ela ora e você louva, aleluia, as duas vai se fortalecendo em Deus. E daqui
daqui a pouco eu tenho uma terceira, daqui a pouco eu tenho uma quarta, porque aonde Deus é convidado, aleluia. Como eu falei, teve morte na casa daquela mulher, mas Deus foi convidado, o profeta estava lá, e ele ressuscitou. O deserto faz parte da minha e da tua vida, porque o deserto revela quem eu sou e quem você é. Revela quem eu sou e quem você é. Foi falado pelo pastor Felipe. Muitos nos desertos vão embora. Muitos no deserto desistem. Aleluia. Muitos no deserto, como a gente leu aqui em 1 Coríntios, perece. Meu Deus. Mas Deus não fez o deserto para eu perecer em você. Deus, Ele quer fazer sobrenatural. Deus, Ele quer enviar provisão. Deus, Ele quer fazer chover, porque Ele é a água da vida. Então, quando você bebe da água da vida, que é Deus, você floresce e exala o perfume de Cristo. Em vez de ser repelente, a gente atrai. Em nome de Jesus. Eu sei que hoje, dentro da igreja, muita gente se vitimizando. Não pode falar nada. Você é grossa, você é ignorante. Eu vou te falar uma coisa. Se é pro teu bem, ei, abrace. Porque contrariar dá muito trabalho. Falar que tá... não é assim, você tá errada, dá muito mais trabalho. Então você tá falando, não vai por esse caminho. Analisa. Precisamos do discernimento do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? O livro de Isaías é chamado de mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. Se você não sabia, está aprendendo. Você pode falar 66? Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. E aí, Isaías, o profeta, ele profetizou coisas que se cumpriram, ele vivo ainda. Depois da sua morte, se cumpriu. Por isso que é mini Bíblia. E ainda tem coisas que vai se cumprir. Aleluia. Pastor, o que se cumpriu com Isaías vivo? Ele falou que Judá seria livre. Que Judá, independente do tamanho do exército de Senaqueribe, aleluia, Deus ia dar vitória. E Senaqueribe, com um exército muito maior, sucumbiu diante do Deus Todo-Poderoso. Isaías profetizou e aconteceu. Isaías entregou a Ezequias, vai morrer. E ele, o rei, ele orou. Deus! Isaías voltou e falou, Deus está acrescentando mais 15 anos de vida. Isso tudo, Isaías viu. Isaías profetizou sobre o Messias. Ele morreu, mas o Messias veio. Ele nasceu, morreu e ressuscitou e vive. Glória a Jesus. E ele falou também que Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido. Vai se cumprir, amém? Glória a Jesus. É um culto de mulheres. E a palavra diz que é melhor ouvir do que falar. Quando a gente fala muito, a gente erra muito. Então é muito mais sábio ouvir. E eu quero falar de uma mulher sábia. Glória a Jesus. A mulher de Nabal. A palavra do Senhor diz que ele era um homem maligno, um homem mau. Mas a palavra diz que ela casada com um homem mau fazia diferença.
Porque às vezes a gente erra botando a culpa no pai, na mãe, no passado, na onde a gente mora. Ei! Levantou a mão? Nova criatura, é uma nova história. Deus tem para mim e para você. Se a tua mãe bebeu, a minha mãe bebeu, ela bebeu, eu não vou beber, meus filhos não vão beber. Se você é missionária, é a primeira, ei, seus filhos vão ser do altar. Eu sou a primeira, você é a primeira, vão vir outros. Nós abrimos o caminho, aleluia, para a glória de Deus. Quem está entendendo isso? Glória a Jesus. Abigail, sendo esposa de um homem mau, Davi falou: eu vou matar todo mundo, eu vou exterminar, não vai ficar um. Mas pela sabedoria, porque Abigail era uma mulher confiável. Confiável. Tem gente que tem um pouquinho, é tão besta, né? Meu Deus. Você vê que Abigail era uma mulher humilde. E com certeza ficava conversando lá com os empregados. Porque os empregados foram até ela falar o que estava acontecendo. Quando chegam até você para falar o que está acontecendo, qual é a sua reação? Você tampa o sol com a peneira? Você puxa a farinha para sua casa? Ou você é justo? Independente de ser filho, de ser marido, errado é errado. Eu e você temos compromisso com Deus e com a palavra dele. Ele vela pela sua palavra. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Glória a Jesus. Deus, como eu já falei, ele não bota o deserto para que a gente venha morrer nem perecer. Mas é que é para a gente ser igual Paulo, dar glória no momento de escassez. Você poder falar, você poder ser exemplo para aquela que está passando pela mesma situação. Ela vai ver que você sobreviveu, aleluia, que você está viva. E você vai segurar na mão dela com autoridade. Eu consegui, você vai conseguir também. Mas se você desiste, que testemunho você vai contar? Tem gente que adora dar conselho para casamento. E nem casada é, já é separada há muito tempo. Ei, só tem respaldo. Se você perdoou, se você está lá, que é uma luta. Gente, é um desafio ser casada, mas é muito bom. Aleluia. É um desafio gostoso, porque Deus, ele é demais, né? Aleluia. E ele fez o homem e a mulher. Ele constituiu a família. E ele falou para o homem: far-lhe-ei uma disjuntora. Sabe o que é isso? Ele me escolheu e te escolheu para resolver. Para resolver isso que Deus chamou. Não é para trazer problema, para criar confusão. Não. É para resolver. Aleluia, glória a Deus. Resolver. Mas o meu marido não me ouve. Continue agindo com sabedoria, de acordo com a palavra. Deixa que dele Deus cuida. Aleluia, glória a Jesus. Família, ela foi feita para dar certo. Família é o nosso porto seguro. Aleluia. Não é ficar fazendo hora para ficar tarde, para a mulher chegar em casa e já estar dormindo. Ou o marido chegou, você nem espera o homem tomar banho, já azucrina ele com tanta coisa.
Ninguém aguenta, gente. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus, Ele fez a mulher para resolver. Eu e você temos a missão de fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Dá uma glória a Deus se você acha que tem esse poder. Deus te deu esse poder. Glória a Jesus. Deus me fez e te fez para fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Ainda que hoje os seus filhos não estão na presença de Deus, ainda que os seus filhos não honram como deveriam honrar, porque é mandamento honrar pai e mãe, e a Bíblia não está falando que é a mãe pastora, não, a mãe missionária, não, é a mãe que usa a droga cachaceira, tem que honrar ela. Quem está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele me chamou, Ele te chamou para a gente trazer solução. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Isaías, o profeta messiânico, ele apresenta Jesus como o libertador de Israel, o Messias, o ungido de Deus. Revela que Jesus é o caminho para a salvação. Enfatiza a graça e a misericórdia para os remanescentes. Tem promessa para mim e para você. Mas essa promessa aqui, o qual a pastora Sônia deu, aleluia, que Jesus revelou ao povo, é para aquele que reconhece os seus erros, se arrepende, larga o pecado e vive uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É possível, nesse século que a gente está, fazer a diferença. Porque Noé era homem, mas a Bíblia achou graça em Noé. Se os olhos do Senhor estiver vasculhando a terra, aleluia, será que Ele vai encontrar em mim, você, um coração fiel, um coração disponível, um coração adorador? Porque a palavra dele diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Não é que canta bonito, não. É que adore Ele em espírito e em verdade. No deserto é fiel. Está florescendo? Não empina o nariz, não. Continua fiel. Entende que Ele que fez florescer, Ele que mandou a água, Ele que dá o livramento, Ele que dá a provisão. Não é nada sobre mim, sobre você, é tudo sobre Ele. Aleluia. E Ele quer que você, aponta o dedo para quem está do teu lado. Você seja um instrumento de milagre. Deus, Ele é o mesmo. O que mudou é o povo se apartou de Deus. Botaram Deus para fora. Deus não é mais bem-vindo. Mas aqui nessa igreja não. No meio desse povo não. Porque a casa é dele, a palavra é dele, a glória é dele, a palavra é dele, é tudo dele. Glória a Jesus. E em nome de Jesus tem restauração dentro da tua casa. Ele vai curar a tua alma, Ele vai aliviar o teu espírito, Ele vai curar a minha, a tua mente. Nós vamos ter aqueles pensamentos que tem lá em Filipenses 4:8. Pensar em tudo que é puro, em tudo que é sincero, em tudo que é verdadeiro. Se há algum louvor, se há nisso, pensai. Não deixa o inimigo da minha e da tua alma aprisionar a tua mente.
Porque tudo começa aqui. E eu vou te falar uma coisa, tá bom? Dá para melhorar. Tá muito ruim, pastora. Começa você a agir diferente. Começa você a convidar o Espírito Santo. Unge as suas mãos. Entrega o teu lar, o teu leito na mão do Senhor. Se seus filhos são pequenos, unge eles. E já vai profetizando. O Deus que a gente veio buscar nessa noite, Ele é Deus de vida. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que prospera. E quando começar a florescer, quando a abundância chegar, ei, reparta, não guarde só para você não, porque aquilo que Deus me entrega e te entrega tem que ser para a glória dele, e a gente tem que repartir. Não podemos ser mesquinhos. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Glória a Jesus. Fala com Deus. Você não vai orar pelos seus filhos. Você não vai orar por ninguém. Você vai orar por você. Aleluia, por você. Mãe, ela tem uma mania. Aleluia, eu vou contar, eu ouvi isso e eu gravei. Você se imagine num avião. E o avião começa a tremer. Turbulência. E aí você ouve aquela voz. Coloque a máscara. Coloque a máscara. E a mãe com certeza vai colocar aonde? No filho. Só que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A máscara tem que ser colocada em você primeiro. Porque você com a máscara você vai conseguir salvar todos. Glória a Jesus. Você é importante para o Senhor. Deus não colocou eu e você nessa terra para ser mais um, não. A gente escolhe fazer a diferença. Ore por você. Fale para Deus as suas limitações. Fale para Deus as suas fraquezas. Fala para Deus os seus medos. O que está infértil na tua vida. Aleluia. O que está seco na sua vida. Se achegue a Deus, apresente a Ele, porque Ele muda o quadro e Ele faz florescer. Aleluia. Deus amado, Pai querido, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus de Isaías, meu Senhor. Tu chamou esse profeta. Senhor, o Senhor nos chamou, meu Pai, para uma grande obra, Senhor. Na noite desse dia queremos te agradecer por estar aqui ouvindo essa palavra e poder louvar o Teu nome. Na noite desse dia eu te peço, nos sonda, Senhor, nos sonda o nosso interior, sonda a nossa mente, meu Pai, como o salmista falou, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nós te damos a liberdade, nós te convidamos a arrancar toda a semente do mal, tudo aquilo que causa dor, tudo aquilo que causa desânimo, tudo aquilo que causa tristeza. Deus, em nome de Jesus, arranca, Pai, porque queremos viver, meu Senhor, para o Senhor, queremos florescer, queremos exalar o bom perfume de Cristo. Deus, que a nossa boca venha falar palavras de bênção, palavras que trazem esperança, em nome de Jesus, meu Senhor. Tira dos nossos lábios a murmuração, tira do nosso coração, Pai, Pai, que nada nos sacia, nada tá bom, nos dá olhos bons, Senhor, nos dá um coração agradecido, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor há de fazer. Deus, na noite desse dia Tu és poderoso, Pai.
bate o raio-x do céu. Se tiver alguém aqui com nódulo, com caroço, enfermo, meu Senhor, Tu és poderoso para curar, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Toda frieza no casamento seja repreendida em nome de Jesus. Toda maldição de separação, de aborto, seja repreendida em nome de Jesus. Que haja vida, Senhor. Que haja saúde, meu Pai. Que haja alegria, Senhor. Que haja prosperidade. Que a gente venha engrandecer o Seu nome com a nossa vida e com o nosso viver. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família possa glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um glória a Deus aí, bem bonito. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Adriana. Quem recebeu, irmão, da parte do Senhor? Ih, tá muito fraquinho para quem vai sair daqui cheia da unção do Senhor. Quem recebeu da parte do Senhor? Glória a Deus. Deus é a nossa força, Ele é nosso refúgio, vai continuar sendo a nossa fortaleza, amém? Estamos chegando no final desse trabalho, desse culto, mas eu quero nesse momento orar pela sua vida financeira. Você que é ofertante, você que é dizimista da casa do Senhor Jesus, também é um culto que nós prestamos ao Senhor nesse momento. Quero convidar a missionária Verônica, que estará fazendo esta oração, e se prepare, irmão, para cultuar o nosso Deus com a sua oferta. Para Deus é o nosso melhor. Para a igreja da Pai do Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, amado Pai querido, muito obrigado, Deus, pela palavra que foi ministrada nessa noite, Jesus, que veio de encontro aos nossos corações. Agora, Deus amado Pai querido, iremos, Senhor, ofertar na Tua casa, que o Senhor possa abençoar, ó Espírito Santo Deus, cada um daqueles, Senhor, que irão ofertar, que irão dizimar, ó Deus amado Pai querido, aqueles que são, Senhor, servos fiéis, ó Deus. Senhor amado Pai Santo, que o Senhor possa retribuir 10 vezes mais, ó Espírito Santo de Deus. E aqueles, ó Deus amado Pai querido, que não irão ofertar, Senhor, que seja uma porta fechada, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor possa abrir, ó Deus amado, ó Pai Santo, e dar, Senhor, a oportunidade, ó Espírito Santo de Deus, de no próximo culto, ó Pai, poder ofertar na Tua casa com alegria, em nome de Jesus, que tragam as suas ofertas, amém?